Nós começamos com as conversas de coaching. A primeira grande conversa que será analisada aqui será a conversa de coaching. E uma pergunta que eu faria para vocês de imediato é a seguinte: o que é esse tal de coaching, né? Hoje, o coaching, por vezes, é muito mal falado. As pessoas falam, aquele cara é coach, como se fosse sinônimo de enganar os outros, né? E esse é um problema porque coaching não é uma atividade regulamentada, por exemplo, pelo MEC, como é um curso de medicina, de direito, de arquitetura, de engenharia, enfim. E, portanto, existem escolas e escolas de coaching, formações e formações de coaching, né? Mas eu queria trazer um dado para vocês. A revista Fortune, talvez uma das revistas mais importantes de negócios do mundo, ela tem uma edição anual que é muito aguardada. É a chamada Fortune 500, a Fortune 500, em que ela nos traz as 500 maiores empresas do planeta, em número de empregados, faturamento, impacto global, enfim. Na sua última edição, a revista Fortune apresentou uma matéria que falava exatamente sobre coaching. E o que ela disse é que nesse universo de 500 empresas, mais de 91% delas utilizam coaching como uma forma permanente de desenvolver os seus executivos. Ora, senhores, eu não tenho dúvida de que essas empresas não jogam dinheiro pela janela. E se elas utilizam coaching como uma maneira, uma ferramenta, um instrumento para desenvolver seus colaboradores, seus líderes, é porque, quando bem aplicado, o coaching é uma ferramenta incrível, fantástica. Essa ideia de coaching surgiu no âmbito esportivo nos Estados Unidos, década de 80, em que eles começaram a perceber que haviam alguns técnicos, coaches, que tinham resultados extraordinários com as suas equipes. Eles percebiam que, não raro, um técnico largava, saía de uma equipe e ia para outra, e um pouco tempo depois ele já conseguia formar uma equipe coesa, um time que trabalhava juntos e os resultados começavam a aparecer, enfim. E aí então começou-se a estudar. O que esses caras fazem de diferente? O que esses coaches trazem para a mesa que fazem com que, não importa o time em que estejam jogando, eles sempre conseguem tirar dessa equipe, daquelas pessoas, o seu melhor? Interessante porque isso começou a ser feito, algumas obras começaram a ser publicadas, estudos começaram a ser publicados, e aí então, num determinado momento, levou-se isso para o mundo dos negócios. Ou seja, começamos a perceber que há líderes que, não importa a indústria em que estejam atuando, às vezes você tem um líder que está trabalhando numa empresa aérea, de repente ele vai para uma empresa automotiva, de repente ele vai para uma outra empresa enfim, consultoria, ou ele vai para mineração, e você percebe que esse líder consegue resultados muito diferenciados, resultados constantes, consistentes. E aí começou-se também a perguntar, o que esse cara faz? Né? Daí nasce essa ideia de coaching como um conjunto de ferramentas, uma espécie específica de comunicação que tem por objetivo desenvolver as pessoas e auxiliar essas pessoas a alcançarem os seus objetivos pessoais e os objetivos da corporação, os objetivos da empresa, os objetivos, né, daquela instituição a que ele está coligado. Hoje nós temos duas grandes escolas de coaching. A primeira dela é a escola americana. A escola americana é muito prática, muito objetiva, muito focada em resultados. Então ela diz o seguinte: olha, coaching é uma espécie de comunicação, representa um conjunto de ideias, ferramentas, linguagem, que auxilia a pessoa a sair do seu ponto A e chegar no seu ponto B. Sair do estado atual e alcançar o estado desejado. E é claro que entre o estado atual e o estado desejado existe uma infinidade de obstáculos, metas a serem cumpridas, resultados a serem alcançados. E o coach é aquele que acompanha aquela pessoa, o coachee, a sair do estado atual e chegar no estado desejado. Essa é a escola americana, muito pragmática. Qual é o seu objetivo? Eu quero chegar aqui. Onde é que você está hoje? Estou aqui. Eu vou te ajudar a sair daqui e chegar aqui. Já a escola europeia de coaching, ela tem uma outra pegada. Porque ela vai além da escola americana, no meu sentido. Além do resultado, além da meta, além, portanto, daquilo que é esperado como resultado final no processo de coaching, há uma preocupação muito grande com o ser humano, com aquela pessoa que está passando pelo processo, em desenvolvê-la, em ajudá-la
a criar músculos comportamentais, a criar resiliência, a desenvolver habilidades específicas. Então, no final do processo, o coach não somente atingirá a meta, mas ele sairá do processo mais enriquecido, mais forte, mais desenvolvido. Tá? Meus amigos, no nosso encontro e aqui na nossa perspectiva, obviamente eu não tenho como interesse torná-los coaches profissionais. Isso demanda curso específico, com duração às vezes de 1, 2 anos, enfim. Meu objetivo não é esse. O meu objetivo é te dar ferramentas de coaching profissional para que você, como líder, possa exercitar na sua empresa, na sociedade, na instituição a qual você está ligado. Enfim, eu quero te municiar de elementos para que você possa, como líder, ser também um líder que é coach. Um líder que trabalha mentorando o seu colaborador, o seu par, quem quer que te procure buscando desenvolvimento, de modo a ajudá-lo a alcançar esse resultado. Tá? E nós vamos abordar uma perspectiva que é ao mesmo tempo a americana, de resultados, e também a europeia, de desenvolvimento. Eu queria que vocês pensassem em coaching da seguinte maneira. A primeira delas é o seguinte, imaginem que tem 3 círculos. O primeiro círculo, vai aparecer aqui do meu lado para você, o primeiro círculo é composto do que a gente chama de zona de conforto. Zona de conforto. E aqui, assim, mais uma palavra que é muito mal vista no âmbito das organizações, que é muito mal vista, né, de uma forma geral, porque fala assim, nossa, aquela pessoa está na zona de conforto. Afinal de contas, o que é isso, hein? O que é a tal da zona de conforto? O que é estar na zona de conforto? Costumo dizer que zona de conforto é a zona da previsibilidade. Zona da previsibilidade significa que a pessoa tem uma consciência daquilo que se espera dela, ela conhece os seus interlocutores, ela conhece o trabalho que ela está realizando e, portanto, realizar aquele trabalho, realizar aquela atividade, exercer a sua liderança ou o seu trabalho, está dentro dessa área que nós chamamos de zona de conforto. Não há grandes desafios. Às vezes a pessoa até trabalha muito. Veja só, zona de conforto não está ligada a trabalhar pouco ou trabalhar muito. Zona de conforto está ligada ao conforto, à previsibilidade. Eu sei o que eu estou fazendo, eu conheço as pessoas que estão comigo, eu conheço o ambiente e, portanto, eu vou fazer isso com muita tranquilidade. Senhores, o que há de mal com a zona de conforto? A princípio eu diria, nada. Se ela fosse ruim, não seria chamada de zona de conforto, seria chamada de zona de desconforto, na verdade. E mais ainda, eu vou além. Eu costumo dizer que todos nós precisamos de pousos, de pausas na zona de conforto. Ou seja, quando você chega em casa, encontra o seu parceiro, parceira, esposo, marido, enfim, e encontra ali o seu ambiente familiar conhecido, o cheirinho da comida na sua casa. Quando você chega na empresa e encontra um ambiente em que você está acostumado, as pessoas com quem você trabalha. Cara, isso é extremamente importante. Nós precisamos de paradas nesse lugar. Porque nós não somos máquinas. Nós não somos computadores que são ligadas às 7 da manhã e desligadas às 10 da noite e vamos performar de forma uniforme durante todo esse período. Nós somos seres humanos. E nós sentimos estresse, nós sentimos as pressões, nós precisamos de nos recompor por vezes física, emocionalmente. Então todos nós precisamos desses pousos. Final de semana, as férias e mesmo no nosso ambiente de trabalho encontrar um ambiente propício para que a gente possa dar o nosso melhor. O problema é que na zona de conforto não há crescimento quando nós pensamos na nossa atividade de trabalho, na nossa atividade profissional. Porque como você conhece os seus interlocutores, conhece o seu trabalho, conhece a atividade que você está realizando e isso é feito de uma maneira muito confortável porque você já sabe fazer, não há crescimento. Você não se expande, você não desenvolve musculatura técnica ou comportamental nesse lugar. O problema é que na zona de conforto não há crescimento. Na zona de conforto, justamente por você conhecer as pessoas, conhecer o ambiente, fazer aquilo que você já está acostumado a fazer, você não desenvolve músculos de natureza comportamental, técnica, que vão te ajudar a expandir, a se desenvolver. Então, um dos grandes trabalhos da liderança, um dos grandes trabalhos dos líderes é auxiliarem as pessoas com quem trabalham a se expandirem, saindo da chamada zona de conforto
para a chamada zona de expansão. Então, zona de conforto é o primeiro círculo, nós vamos ver agora um segundo círculo chamado de zona de expansão. É aquela em que o que é esperado do colaborador, o que é esperado da pessoa, está para um pouco além das suas habilidades atuais. Eu vou repetir. Zona de expansão é aquela em que o desafio proposto à pessoa está para um pouco além das habilidades que ele possui no momento. E, portanto, para fazer frente àquele desafio, ele vai precisar se expandir, aprender algo, desenvolver uma habilidade, estudar um material, enfim. Então, esse trabalho de você como líder perceber as pessoas que estão ao seu lado e contribuir para que elas constantemente estejam se expandindo, talvez seja um dos grandes papéis da liderança. Desenvolver pessoas. Né? E aqui prestem atenção nesse conceito da zona de expansão, porque vejam bem o que eu disse. É o momento em que o desafio proposto está para um pouco além. Ou seja, existe um pequeno gap entre o estado atual e aquela tarefa ou desafio que lhe é apresentada. Porque, vejam só, meus caros, se o desafio está para muito além da capacidade atual da pessoa, então, ou das habilidades atuais da pessoa, você pega um estagiário e traz para ele uma atividade super complexa, que demanda anos de experiência, que demanda conhecimento técnico que ele ainda não tem. Isso é extremamente danoso à empresa, a ele, à sua liderança, porque, vejam só, nesse momento ele entra na terceira esfera daquilo que eu disse para vocês, zona de conforto, zona de expansão, ele entra no que eu chamo de zona de pânico. A zona de pânico é aquela em que o desafio proposto está muito longe. E aí, meus caros, como ele não tem recursos, não importa, ele vai olhar para o lado, ele não vai encontrar recursos internos, externos para conseguir realizar aquilo. Naquele momento nós temos uma situação extremamente danosa. Ele pode sair da empresa, nós temos absenteísmo, doença, acidentes do trabalho. Ou seja, não raro você encontra essas situações quando o desafio proposto estava para muito além da capacidade daquela pessoa, ele tentou realizar ainda assim, e aí o pior aconteceu. Ele se machucou, a meta não foi atingida, prejuízos incalculáveis para a organização. Então o líder tem de ter essa sensibilidade no momento de trabalhar com a sua equipe, de entender aonde o colaborador está e levar para ele um desafio, por vezes, quando quer desenvolvê-lo, que está para um pouco além. Eu costumo dizer que é por isso que eu detesto palestras motivacionais. Sabe essas palestras que você vai, a galera, o cara pede para todo mundo levantar, bater a mão no peito, eu posso, eu faço, eu aconteço, eu quero, e se eu quero eu posso, enfim. Eu tenho pavor disso. Sabe por quê? Porque você sai de lá super energizado, mas ele não te disse como fazer aquilo. E isso é muito perigoso, porque, veja só, se você pega uma pessoa obesa, 160 quilos, colesterol elevado, hipertenso, sem condição física nenhuma, sem preparo nenhum, e ele diz o seguinte: eu vou correr uma maratona, 42 quilômetros, daqui a 3 semanas. Deixa eu te contar. Não vai. Ah, não, mas ele é muito motivado, amigo. Não vai. Não, mas ele tem sangue no olho, ele vai conseguir. Amigão, não vai. Não vai, não importa o nível de motivação que ele tem. E te falo mais, se ele tentar correr a maratona daqui a 3 semanas, ele vai machucar, ele vai lesionar, ele vai romper um ligamento. E se ele continuar, ele corre o risco de morrer, tendo um infarto no meio dessa prova. Porque ele não se desenvolveu o suficiente. É claro que ele pode chegar a correr, mas isso requer um processo. Então, coaching é uma maneira de você se comunicar composto por um conjunto de possibilidades que auxiliam as pessoas a se desenvolverem, a crescerem, a se expandirem. E olha a mágica de coaching como uma forma de desenvolver pessoas, se você é um líder. O que hoje para um liderado seu, por exemplo, é zona de expansão, ou seja, ele ainda não tem todas as condições de realizá-lo, porque está um pouco além da sua habilidade atual. A partir do momento que ele é desenvolvido, a partir do momento que ele se esforça, a partir do momento que ele trabalha, a partir do momento que ele estuda, a partir do momento em que ele exerce aquela tarefa, daqui a 6 meses, aquilo que era zona de expansão tornou-se o quê? Zona de conforto. E aí ele traz um novo desafio para ele mesmo. E aí ele se desenvolve, ele cresce, ele se expande. Virou o que de novo? Zona de conforto. E é por isso que eu costumo dizer que as pessoas que eu conheço e que eu mais admiro são pessoas que têm uma zona de conforto imensa, imensa.
Por quê? Porque constantemente eles estão trazendo para si mesmos esses pequenos desafios. Eu quero aprender uma nova língua, eu quero aprender a trabalhar com esse sistema, eu quero ler um pouquinho sobre esse assunto, eu quero também melhorar um pouco minha condição física, ou seja, a todo momento eles estão percebendo possibilidades de se autoexpandirem. Gradualmente, nada abrupto, nada. A pessoa nunca malhou na vida, vou malhar 7 vezes na semana, 3 horas por dia, 2 vezes por dia. Não se coloca nessa zona de pânico, nessa zona de autoestresse. Gradualmente você vai se desenvolvendo. E o trabalho do coach, ou do líder que também é coach, é auxiliar o teu colaborador a fazer essa jornada. É muito gratificante. E aqui a gente entra num ponto importantíssimo, porque eu queria perguntar para vocês o seguinte: o quão você acha importante desenvolver os membros da tua equipe? O quão você acha importante desenvolver pessoas no exercício da tua liderança? Quando eu pergunto isso num treinamento presencial, 99,9% das pessoas levantam as mãos. Eles dizem, pô, eu quero desenvolver pessoas, é claro que eu quero. E aí a minha pergunta para eles é a seguinte, tá bom, você acha isso importante? Então abre o seu notebook e deixa eu ver o seu plano de desenvolvimento para essas pessoas. Você tem 10 pessoas na tua equipe? Deixa eu olhar, abre o seu notebook, me mostra. Quando foi a última conversa de desenvolvimento que você tem? Como é que você está desenvolvendo cada um deles? Como é que eles estão caminhando? E nesse momento a sala entra em baixa, porque embora a maioria dos líderes tenha informações claras sobre o negócio, sobre suas metas, sobre os resultados, quando se fala em desenvolvimento de pessoas, ainda que eles achem importante, eles não têm isso mensurado. Então, eu me lembro de uma palestra que eu estava dando e um executivo na plateia disse o seguinte: Tony, cara, eu concordo, é super importante, mas, velho, eu não tenho tempo. Eu tenho de cuidar do resultado, eu tenho que cuidar da meta, eu tenho que entregar a produção, eu não posso permitir acidente, eu tenho muita coisa no meu prato. E eu não tenho tempo de desenvolver pessoas. Para mim, ele disse, isso é trabalho do RH. RH é que tem que desenvolver. E, meus amigos, a colocação dele é interessante. É interessante. Eu sei que vocês têm muito. Eu sei que vocês têm uma carga de trabalho e de demandas absurda. E desenvolver pessoas dá trabalho. A minha pergunta é, será que vale a pena? Será que vale a pena o esforço? É engraçado porque também eu ouvi uma outra pessoa um dia me dizer o seguinte, pô, Tony, eu até arrumo tempo para desenvolver pessoas, mas eu não sei se eu vou continuar desenvolvendo, sabe por quê? Porque eu já desenvolvi algumas pessoas da minha equipe, do meu time, e eles foram para a concorrência, e eles foram embora. Então desenvolver é um risco, porque às vezes a pessoa se torna muito expandida e aquela posição na empresa em que ela está ocupando já se tornou muito pequena, às vezes eu não tenho possibilidade de absorvê-lo e ele vai embora. Isso também é verdade. Você pode desenvolver pessoas e, de fato, algumas delas irem embora, partirem. Mas sabe qual é o maior risco? É você não desenvolvê-las e elas ficarem. E elas ficarem na empresa, ficarem lá do seu lado, agarrados, como dizem lá no interior, agarrado em você. E sem ofertar para a empresa, para a instituição, o seu melhor, as suas possibilidades, enfim. Então, a gente entra nessa discussão, né? Será que vale a pena desenvolver pessoas? Será que vale a pena eu me esforçar como líder para adquirir as habilidades de me tornar um líder coach, de modo a desenvolver essas pessoas, sabendo que isso vai me dar trabalho, sabendo que isso vai demandar de mim? Eu vou dar 2 exemplos para vocês de modo a fazê-los refletir sobre esse tema e no final você faz a tua escolha. A primeira delas é uma brincadeira que eu costumo fazer, que é a seguinte, imagina que um de vocês aí que estão assistindo ao nosso treinamento, vamos imaginar que tem um João, aliás o João tem sido, né, um nosso exemplo desde o início do treinamento, então vamos manter. Imagina que o João chega para mim e fala assim, Tony, eu estou indo passar uma temporada em São Paulo e eu gostaria de fazer uma trilha, eu gostaria de treinar, eu gosto muito de estar na natureza, e eu sei que você mora em São Paulo, então eu queria que você me desse uma dica. Né? E ele diz, não me vem com um parque do Ibirapuera, pelo amor de Deus, velho, eu quero natureza, eu quero ver trilha, eu quero ver mato, eu quero, se tiver uma paisagem eu acho bacana, me oferta algo nesse sentido. Né? Você sabe o que eu indicaria para ele? Uma pequena trilha que tem aqui na zona norte de São Paulo, que é a trilha do Pico do Jaraguá. Não sei se você é daqui, talvez você conheça.
O Pico do Jaraguá é uma trilha de 2, 3 horas, em que você vai subindo numa trilha bem delineada e ao final você chega no Pico do Jaraguá. O Pico do Jaraguá é incrível porque dali você vê essa imensidão que é São Paulo com seus 12, 13 milhões de habitantes, só na capital, vê a Serra do Mar, ou seja, a visão é incrível quando você chega no topo. E aí eu te falaria, João, faz a trilha do Jaraguá. E o João, preocupado, me pergunta o seguinte, Tony, eu preciso de alguma roupa especial, eu preciso de oxigênio. Eu falei, nada, cara, trilha tranquila, 2 horas. Eu preciso levar barraca, eu preciso levar fogareiro, eu vou precisar cozinhar, eu preciso de suporte. Amigão, cara, nada. Leva uma mochilinha, um Gatorade, um sanduichinho de queijo, né, tênis, camiseta e vai na fé. E assim o João faz. 6 horas da manhã ele chega lá na base do Pico do Jaraguá, o orvalho caindo, aquele tempo gostoso, ele começa a trilha, né? Pega lá um cajado no chão para ficar bem marrento e vai caminhando, caminhando. 2, 3 horas depois ele chega no pico, o sol a pino, ele vê a Serra do Mar, aquela visão do topo incrível. E ele sai de lá maravilhado, sai, vai almoçar com a família no domingo e tal, e me liga na segunda-feira e diz assim, Tony, pô, eu adorei, cara, eu adorei essa ideia, eu adorei a trilha e, cara, foi a primeira vez que eu cheguei no Pico do Jaraguá, e eu adorei essa sensação de estar lá no alto. E aí é o seguinte, decidi o seguinte, eu tenho férias para tirar daqui a 3 meses, eu sei que você gosta de escalar, e aí, cara, meu próximo desafio é o seguinte, eu quero subir o Everest. Eu quero subir nos 8.600 metros, eu quero estar no topo do mundo. E aí, Tony, ele me pergunta, cara, eu tô com uma dúvida, eu posso ir lá para essa expedição do Everest, subir o Everest, da mesma maneira que eu fui no Jaraguá? Tênis, camiseta, sanduichinho de queijo, um Gatorade, meu cajadinho, posso subir lá e da mesma maneira? Nesse momento eu vou olhar para ele e falar, Johnny, João, deixa eu te falar, cara, o jogo aqui é outro. Cara, o jogo é outro. Aqui no Everest, se você quer chegar lá, você vai precisar fazer uma preparação física absurda para suportar a intensidade da subida, a intensidade das caminhadas, precisar treinar o seu pulmão para trabalhar em altas altitudes. Cara, nós estamos falando de um outro jogo. Aqui, você vai precisar dos Sherpas, que são as pessoas que vão te ajudar a subir com as barracas, com os equipamentos. Você precisa de uma equipe de pessoas que vão te dar suporte na logística dessa expedição. Mais ainda, vão ter algumas pessoas que você vai confiar a tua vida. Por exemplo, a pessoa que vai analisar por satélite as condições de temperatura no pico e dizer se você pode atacá-lo ou não. A gente chama de atacar o pico, né? Você sai do acampamento base, no último acampamento base, para subir ao pico. Cara, esse cara vai te dar um go ou not go, don't go. Ou seja, isso pode valer a sua vida. São pessoas que você precisa confiar muito, são pessoas de extrema capacidade técnica, porque o projeto é grandioso. E aí, meu amigo, o que eu quero te dizer é o seguinte, se a tua ambição é ser um líder Jaraguá, a tua ambição é ser um líder com pequena influência, com pequeno impacto, fazendo algo que não tem grande significado, você pode ir sozinho. Você não precisa desenvolver pessoas. Agora, se o seu objetivo é ir além, é conseguir algo grande, é conseguir construir algo, você vai precisar ter do teu lado gente boa. Porque é impossível atingir essas altitudes sem gente legal do seu lado, sem gente boa, comprometida, confiável do teu lado. E por si só, portanto, para mim, esse é um dos grandes motivos pelo qual você, líder, deveria desenvolver pessoas. Porque esses caras vão, de certa forma, limitar ou trazer possibilidades do até onde você pode chegar. Repito, se você quer ser um líder Jaraguá, você pode ir sozinho. Líder Everest, você precisa de gente. Você precisa de gente. E você precisa desenvolvê-los. Vou te dar um outro exemplo. Porque crescimento, portanto, é um primeiro deles. Ou seja, desenvolver pessoas, né, ajuda a criar grandes projetos, a criar grandes resultados, a você crescer na sua carreira. Agora eu vou te trazer um outro elemento que é interessante também. Imagina o seguinte, imagina que você é chamado por um projeto. Tá? Você é chamado por um projeto pelo teu líder, e teu líder fala assim, o mesmo João, tá? Mesmo exemplo. João, é o seguinte, tem um novo projeto,
projeto super importante para a empresa e, cara, eu quero contar com você, João. Você é o cara para tocar esse projeto, um projeto, a menina dos olhos de ouro da empresa hoje. Eu quero que você seja a pessoa à frente disso. Eu quero saber se você está comigo, se eu posso confiar em você para esse projeto. João, que é super motivado, é um cara que quer chegar, que quer fazer, que quer acontecer, fala, claro, chefe, conta comigo. Só que o chefe diz para ele assim, ó, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Qual é a que você quer primeiro? O João diz, me dá a notícia boa. A boa, João, é que você foi escolhido para esse projeto, não foi à toa. Você é o cara que a gente acredita, a gente está de olho em você, vê um potencial enorme na tua liderança e a gente vê no futuro grandes possibilidades para você. E o João fala, pô, bacana. E a má? A má, cara, é que nós estamos passando por um momento de redução de custos. E eu não tenho como aumentar a sua equipe, trazer muitos recursos para esse projeto. Então você vai ter de fazer o que você está fazendo hoje já na sua liderança, com essas pessoas com quem você trabalha. E esse projeto é um plus. É algo que vai ser somado à tua rotina, somado ao seu trabalho, cara. Você vai precisar aí dar um jeito de conseguir fazer o que você faz hoje e trazer ainda com a mesma equipe, com os mesmos recursos, esse novo projeto, esse novo resultado que a gente quer alcançar. O João suspira, mas como é muito sangue no olho, fala, tá bom, cara, eu vou fazer o meu máximo. Só que tem um problema. A equipe do João é uma equipe imatura, é uma equipe infantilizada, é uma equipe que não faz nada sem o João aprovar, ele é muito centralizador, ele não desenvolve. E em função disso, quando ele olha para o lado e vê a gravidade e a intensidade do que vem pela frente, e ele olha a equipe dele, ele não encontra ali uma equipe desenvolvida o suficiente para aquele desafio. E aí o que o João faz como estratégia? Ele bota no peito e ele fala, eu vou fazer. E esse cara trabalha loucamente, insanamente. E 6 meses depois ele apresenta o projeto. Estressado, cansado, a família já se ressentindo, o cara tá na capa, morto. O chefe dele adora o resultado e diz, cara, parabéns, eu sabia que podia confiar em você e agora tem a segunda etapa, a etapa 2 do projeto, cara, que ainda é mais desafiadora e óbvio, o time que tá ganhando a gente não mexe, eu conto contigo e com a sua equipe. Novamente o João olha aquilo, cara, olha a demanda que chega para ele, olha para o lado, olha para a equipe dele e percebe que é uma equipe infantilizada, que é uma equipe imatura, que é uma equipe não desenvolvida, que é uma equipe sem autorresponsabilidade, é uma equipe sem accountability, é uma equipe que não foi ainda treinada e mais uma vez então ele tenta a mesma estratégia. Trabalhar e tentar absorver tudo. Só que aqui, meus caros, algumas coisas começam a acontecer. Ele já estava no seu limite. E aí ele começa a sentir umas angústias, ansiedade, tristezas infundadas, começa a tomar remédio, às vezes começa a exagerar no álcool, vive num estado permanente de apreensão e ansiedade. A sua família começa a ressentir muito a sua ausência, as suas relações mais importantes são afetadas. E claro, como ele não é uma máquina, os resultados também deixaram de aparecer. As falhas ocorreram, gaps importantes surgiram, as metas não foram alcançadas. E nesse momento, olha que interessante, a empresa, vocês acham que a empresa vai dizer o seguinte, poxa, a gente sobrecarregou o João, né? Foi demais, eu acho que a gente tem de valorizá-lo e ver o esforço que ele fez. Em regra, o que vai acontecer é que a organização vai dizer o seguinte, puxa vida, eu achei que o João era a pessoa para esse projeto, mas eu vi que não é. A pessoa responsável que vai dar conta disso é a Manuela. E o João foi estigmatizado. O João foi rotulado como alguém que não consegue entregar. O que eu quero dizer com isso, com essa analogia, meus caros? Desenvolver pessoas não é somente uma maneira de você alcançar grandes resultados, não é somente uma maneira de você conseguir executar grandes projetos e realizar grandes coisas. É também a maneira de você, por vezes, se manter no seu trabalho como líder, de você conseguir longevidade na sua liderança. Porque
Vocês imaginam que no futuro vai haver um contexto em que as empresas vão te dar mais pessoas e mais recursos? Claro que não. Cada vez mais as equipes estão enxutas, cada vez mais é fazer mais com menos. E se você não tem uma equipe desenvolvida, se você não se esforça para desenvolver essas pessoas, é possível que num determinado momento os seus resultados vão deixar de acontecer. Bom, eu espero que com isso eu tenha conseguido trazer elementos suficientes para você para mostrar como o coaching é de fato uma ferramenta poderosa para desenvolver pessoas. O que nós vamos começar agora a estudar é como realizar uma sessão de coaching, como ser um líder que também é coaching. Eu vou trazer para vocês o passo a passo da fórmula ou da ferramenta que eu criei para que você tenha o máximo resultado como coach a partir de agora. Isso a gente vai ver no próximo módulo.